começar, gente. A doença trofoblástica gestacional, que nós chamamos habitualmente de DTG, né, é um tumor. É um tumor. E é importante que os pacientes saibam que se trata de uma doença tumoral, não é? Que não é tão fácil assim. É um tumor do epitélio trofoblástico, isto é uma doença materna, originária do embrião, do tecido fetal. A célula trofoblástica, por sua característica fisiológica, né, ela é naturalmente invasiva. Olha ela aqui, né, é o trofoblasto vilositário penetrando a glândula, o epitélio glandular do endométrio para promover a nidação. Então, essa característica de invasão, de agressividade da célula, fisiologicamente, marca toda a característica da doença, conforme nós vamos falar para frente. Não é? Então, chama a atenção de que a maior parte dos tumores são oriundos do trofoblasto vilositário, isto é, aquele que recobre as vilosidades coriônicas. Contudo, esse endométrio extravilositário, ele também dá origem de alguns tipos mais raros de tumor, que nós vamos falar posteriormente. Né? Chama a atenção que a forma mais frequente da doença trofoblástica é a mola hidatiforme, que na maioria das vezes tem uma evolução benigna e, não raro, é até subdiagnosticada. Né? Mas a importância desse tema, não é? E que nós todos temos que tomar muita consciência, é que 20% dos casos evoluem para a forma maligna. Não é? E se for diagnosticada e tratada precocemente, nós podemos restituir a paciente à sua função reprodutiva. Não é? Então, é muito duro para nós, não é, ver a paciente perder a função reprodutiva por uma doença que é curável. Podemos dizer que essa é uma das patologias malignas que alcançamos a cura em quase 100% dos casos, se o diagnóstico for precoce, se o tratamento for adequado. A doença trofoblástica, não é, ela predomina na Ásia, América Latina e África. Não é? Ela tem uma prevalência bem maior nessa zona em relação aos Estados Unidos e Europa. Não é? Em relação ao Brasil, esses dados são oriundos de centros de referência. Nós temos dados do Rio de Janeiro, da Bahia, de Porto Alegre. O curioso disso aí, e que é muito difícil, não é, a gente comparar, é que o denominador aqui são os 1.000 nascidos vivos, aqui 1.000 partos, e aqui são gestações. Resultado. Então, fica muito difícil comparar. E o mesmo ocorre em relação aos dados internacionais. Por isso que nós preferimos nem trazer aqui, porque fica realmente um pouco difícil a comparação. Em relação à epidemiologia, nós temos que lembrar o seguinte, esses dados são oriundos de centros de referência, isto é, locais para onde convergem as pacientes e não necessariamente de dados populacionais. Outra coisa é o seguinte, o fato dos centros, né, fazerem seus cálculos com denominadores diferentes, isso fica difícil, torna difícil a comparação, a gente tem uma compreensão real de o que está acontecendo mundo afora. E um terceiro é que há uma subnotificação, um subdiagnóstico dessa patologia. Não é? E, às vezes, a paciente tem a patologia, ela passa, nós vamos mostrar isso mais para frente, desapercebida, evolui benignamente e não é computado. Né? Então, 3 fatores concorrem para que nós tenhamos uma dificuldade em precisar, não é, a prevalência e a incidência da doença trofoblástica. Contudo, a grosso modo, nós podemos dizer que ocorre um caso para cada 1.000 gestações. Esse é um dado populacional e não um dado de centro de referência. Esses autores, eles referiram um dado interessante, que na Coreia, né, a Coreia está aqui, ó, entre esses que têm uma prevalência maior, e que entre 71 e 75, 20 anos depois, né, eles observaram que ocorria muito menos. E os próprios autores, comentando, eles atribuem isso a uma melhora da condição de vida das pacientes. Ora, isso aí é um dado que é muito discutido em literatura. Não é? Admite-se que as populações mais pobres são aquelas mais afetadas por essa doença.
mas nós não sabemos exatamente que fator alimentar ou qualquer outro nessa faixa da população seria o responsável por isso. Esse dado é bem objetivo, não é? E esses autores atribuem a melhora da condição de vida da população. Bom, esse diapositivo é muito importante para que nós possamos ter uma compreensão de todo o espectro da doença trofoblástica gestacional, não é? Esse nome é como se fosse um guarda-chuva que abrange vários tipos de patologia, né? Delas, como falamos, a mais frequente é a amole datiforme, nas suas formas completa e incompleta, né? Que representa 80% dessa patologia. Temos aqui, do outro lado, a neoplasia trofoblástica. Aqui estão todas as formas malignas da doença. Ficou aqui bem coladinho a mola invasiva da mole datiforme, porque a mola invasiva é uma complicação, não é? Da mole datiforme. Então, para vocês terem ideia, não é? Entre todas as doenças trofoblásticas, aqui estão 80% e aqui 18%. De forma que, se nós soubermos manejar até aqui, nós vamos tratar de forma adequada 98% dos casos. É muita coisa, né? E esses casos, o coriocarcinoma, o tumor trofoblástico do sítio placentário, são bem mais raros, né? O próximo, por favor. Então, é muito importante essa compreensão e saber, quando a gente falar de NTG, nós estamos nos referindo à forma maligna da doença. Pode passar o próximo, por favor. Bom, vamos então para o que é mais habitual para nós, que são as formas da mola datiforme, não é? Então, a mola completa ou anembrionada é aquela que todo o tecido placentário está substituído por vesículas, não é? Por tumor. Não é? Dificilmente nós vamos ver isso aqui no momento atual, porque as pacientes não eliminam esse bloco, não é? Elas chegam, né, com o advento da ultrassonografia, o diagnóstico é mais precoce e dificilmente elas eliminam assim. A gente consegue, vai tirando mediante aspiração. Isso, antigamente a gente via isso. Do ponto de vista histopatológico, né, aqui nós temos o estroma com acentuado edema, né, e o tumor é oriundo do epitélio trofoblástico. Não é? Então, na mola completa ou anembrionada, não é? Existe uma anaplasia e hiperplasia em toda a extensão do epitélio trofoblástico. Do ponto de vista citogenético, o que nós temos é uma situação incomum, né? O componente materno, o óvulo, ele perde o seu componente genético e ele é fertilizado por um espermatozoide que internamente se endoduplica. E aí nós temos células com padrão diploide, só que com o componente apenas paterno. Pode acontecer também, não é? Um óvulo sem o componente da mãe, ser fecundado por 2 espermatozoides e ter um padrão diploide XY, mas somente o componente do pai. Já na mola incompleta, não é? Embrionada ou parcial, nós temos a placenta, mas o tecido placentário não é todo substituído por tumor, ele é parcialmente substituído. Então, a gente vê algumas vesículas, né? Mas tem muita parte de placenta normal. E também temos o embriãozinho, não é? A gente pode ter o embrião, que às vezes ele vive até mais ou menos 17 semanas, 15, 17 semanas, não é? A gente pode escutar o batimento cardiofetal, ou então apenas o saco gestacional, né? Mas algum elemento do embrião a gente identifica, por isso a gente pode caracterizar como uma mola embrionada. Do ponto de vista histopatológico, aqui estão esse mesmo elemento do edema acentuado do estroma vilositário, mas o epitélio, em alguns trechos, focalmente está hiperplasiado, mas em outros trechos mostra-se totalmente normal, né? Do ponto de vista citogenético, nós temos um óvulo normal, com seu componente genético, que é fertilizado por um espermatozoide ou outro um espermatozoide que se endoduplica ou por 2 espermatozoides, podendo formar, então, padrão genético XXX ou XXY, mas sempre contando com
o componente materno, né? Por causa disso, dessa trissomia, esses bebês apresentam malformações múltiplas e eles acabam indo a óbito, não é? Não passam de 15, 17 semanas, eles vão a óbito por conta da nutrição prejudicada e pelas próprias malformações múltiplas que eles apresentam. Uma diferenciação histoquímica da mole datiforme é feita através desses componentes, o P57 e o PHLDA2, não é? Que são uma marca genética paterna, expressos nos tecidos maternos, né? Então, no caso da mola completa, ela é negativa para o P57 e para o PHLDA4. Por quê? Precisa de ter o tecido materno para expressar essa marca genética do pai, não é? Então, se não tiver o da mãe para expressar, não é? Então, ele é negativo do ponto de vista histoquímico. Essa é uma forma de se diferenciar a mola completa da incompleta. Entretanto, essa diferenciação não é feita do ponto de vista prático. Não é? A gente não usa. Depois nós vamos ver que, do ponto de vista da conduta, não vai mudar muito. Entretanto, para fins de trabalho científico, se a gente quer separar bem direitinho, quero fazer um trabalho só incluindo mola completa, então a gente tem que ter mais rigor. Então, nós temos que nos valer dessa diferenciação histoquímica para fazer um trabalho com rigor científico. Aqui, esse quadro é bem prático, não é? Porque resume a diferença entre a mola parcial e a completa. Então, nós já falamos, apenas recapitulando, não é? Na parcial, o padrão triploide, diferentemente do diploide da completa, né? Do ponto de vista da patologia, nós vamos encontrar na parcial o feto, âmnio, hemácias, e não existe nenhum elemento fetal na mola completa. As vilosidades, né, mostram na incompleta vilosidades fetais hidrópicas e proliferação trofoblástica bem mais leve, não é? Focal, diferentemente da vilosidade da característica hidrópica e a proliferação acentuada, às vezes com até anaplasia na mola completa. Do ponto de vista clínico, não é? Às vezes nós temos o diagnóstico de aborto retido na mola parcial. Na outra, não. Na outra, a gente tem a característica do aborto, da característica pelo menos ultrassonográfica. É bem nítida. Naturalmente que o tamanho uterino vai ficar pequeno, porque é um aborto retido, é uma gravidez que está em evolução, né? Diferentemente da mola completa, em que o útero se mostra aumentado para a idade gestacional. Os cistos tecaluteínicos são raros, e na completa são mais frequentes, né? As complicações médicas igualmente mais raras em relação aos outros. As sequelas malignas aqui trata-se da evolução para a forma maligna da doença. Então, isso é muito importante que a gente esteja atento, não é? Então, na mola parcial, menos de 5% evolui para a forma maligna, enquanto que na mola completa, que é totalmente transformada em tumor, em torno de 20%, não é, evolui para a forma maligna. É por isso a importância, né? 20% é um quinto, é muita coisa, gente, não é? Então, realmente, nós precisamos dar muita atenção. Passa para o outro. Bom, então, do ponto de vista do diagnóstico, nós temos vários passos. É o diagnóstico clínico, diagnóstico de imagem, hormonal e anatomopatológico. Não é que nós vamos falar um de cada um. Mas não podemos deixar de falar, né, do impacto que ocorre para a mulher. Num levantamento recentemente feito na maternidade Climério de Oliveira, nós vimos que 46% das mulheres têm diagnóstico de mola na primeira gravidez. Gente, isso não é muito sério. Por quê? Existe a expectativa do bebê, da gravidez, da alegria. E quando ela se dá conta que ela tem um tumor, então isso realmente leva muitas lágrimas, muito dissabor, muita preocupação. E nós não podemos ignorar esse dado no lidar com essas pacientes. Elas requerem um cuidado. Não é? São pacientes não raros jovens, não é? E que são impactadas, tem um impacto dessa notícia quando inicialmente pensava que tudo ia correr bem, não é? Com uma gravidez, um filho, essas coisas todas. Então, a gente tem que estar muito atenta para isso. Passa o próximo. Bom, no diagnóstico clínico, não é? Nós temos que ver o que predomina, o sangramento genital
o volume uterino acima do esperado, quando se trata da mola completa, em que ela ocupa totalmente a cavidade uterina, não é? Os cistos teca-luteínicos e a ausência de BCF. Tudo isso aqui na mola completa. Né? Porque na mola incompleta nós podemos ouvir o batimento cardiofetal. Né? E também o volume uterino não é tão grande. Né? Nós separamos desse outro grupo porque são situações bem mais raras. Né? A hiperêmese, a hipertensão arterial, pré-eclâmpsia, o hipertiroidismo e o desconforto respiratório são condições mais raras e que estão associadas a diagnóstico tardio. Não é? Então, quando a mulher ignora que ela tem a patologia e vai avançando e o útero fica muito grande, então acontece esse tipo de complicação, que é cada vez mais raro, porque as mulheres hoje, quando fazem o diagnóstico, fazem seu beta-HCG, deu positivo, e elas apresentam um pequeno sangramento, que é muito frequente nessa patologia, elas vão, por demanda espontânea, fazer a ultrassonografia. E aí o colega já dá o diagnóstico, de forma que dificilmente nós temos essa situação aqui, um útero grande, não é? É muito raro no momento atual. Entretanto, temos uma situação em que isso ocorre. É quando existe uma gravidez gemelar com mola e um feto coexistente. Né? Nessa situação, a conduta é muito discutida internacionalmente. Né? Nos países em que se permitido o aborto, né, muitas mulheres optam pelo abortamento, porque a manutenção da gravidez, né, até a viabilidade do bebê, implica justamente nessas complicações. Né? Mas é possível, então, se dá à paciente a opção de interromper, onde pode interromper, não é? E levar a gravidez adiante, sabendo a paciente da possibilidade dessas complicações todas. Não é? Nós temos um caso na maternidade que nós optamos pela conduta conservadora e a gravidez foi até 27 semanas, a mãe saiu com o seu bebê no colo. Né? Mas nós temos que manter uma paciente hospitalizada, sob vigilância muito grande, por conta dessas possíveis complicações. Tá certo? Essa tabela muito grande, aqui, ela é um trabalho muito interessante, feito por um colega nosso, Antônio Braga, é um colega do Rio de Janeiro, que tem trabalhado intensamente em doença trofoblástica. Né? E esse trabalho é interessante porque ele fez um comparativo, né, de vários dados das pacientes em vários períodos, né, mostrando as diferenças. E uma das diferenças mais sensíveis que nós temos é em relação ao sangramento. Né? Então, olha, entre 88 e 92, o sangramento era um percentual alto de sangramento em relação ao atual. Isso porque as pacientes buscam a ultrassonografia, têm um diagnóstico precoce e não dá tempo de sangrar, a tempo de elas ficarem anemiadas. Né? Um outro dado também é a hiperêmese, né? Bem menor, mostrando que realmente os diagnósticos têm sido cada vez mais precoces. Mas vocês vão ver que tem um outro dado aqui, que é o hipertiroidismo, que está aparecendo mais. Isso aí se deve ao fato de que, ultimamente, por fim de fazer trabalhos científicos, o pessoal faz a dosagem do hormônio tiroidiano, o que não fazia antes. Quer dizer, a clínica não aparece, mas se você for dosar o hormônio, já aparece. Né? Tem um dado aqui nesse monte de informações que eu quero chamar a atenção a vocês. Olha, que ao longo dos anos, a incidência de doença de neoplasia trofoblástica, isto é, da forma maligna da doença, não alterou. Olha, está vendo? Não alterou. Então, gente, isso é para chamar a atenção que, mesmo fazendo o diagnóstico precoce da mole datiforme, o tratamento adequado, melhora muito o prognóstico, mas não impede da paciente ter a doença. Isso é um dado importante. Quer dizer, no câncer de colo, por exemplo, você tem a lesão pré-maligna. Você impede da paciente chegar a ter um câncer. Nesse caso aqui, o diagnóstico precoce não altera a tendência. Né? Existe algo intrínseco naquelas células, naquele epitélio, que evolui para a malignidade, mesmo tendo diagnóstico precoce. Bom, vamos agora, então, para o diagnóstico por imagem. Eu posso dizer a vocês o seguinte, a ultrassonografia,
nessa tema de doença trofoblástica, trouxe uma revolução. Porque quando não tínhamos a ultrassonografia, a gente esperava que a paciente expelisse. Agora, cada vez mais precocemente, ela faz e a gente encontra essa imagem que os ultrassonografistas chamam de floco de neve, que caracteriza muito bem a mola, diferentemente de uma gravidez normal, em que você identifica o feto. Não é? Isso é muito bom. Entretanto, temos o outro lado da medalha. Né? É que, às vezes, a paciente procura a ultrassonografia e ela tem o diagnóstico de gravidez anembrionada, aborto incompleto ou aborto retido, porque não deu tempo ainda de formar as vesículas. Olha que coisa interessante. De alguma forma, isso é bom, porque quando vem com o diagnóstico assim, suspeito de mola é extraordinário. Mas, às vezes, ela procura tão precocemente que o diagnóstico fica como se fosse uma situação outra. Daí que todo o material deve ser encaminhado para um anátomo patológico. Porque, às vezes, num aborto retido, numa gravidez anembrionada, nós vamos ter o diagnóstico de uma mola particularmente incompleta. Uma outra situação que ocorre é no mioma degenerado. Não é? O mioma, se for um mioma submucoso, grande, ele fica com o centro dele isquêmico e ele apresenta uma degeneração no central devido à isquemia e que, do ponto de vista da ultrassonografia, semelha a isso aqui. Naturalmente, o beta-HCG vai nos ajudar a gente a descartar uma mola hidatiforme. Há uma outra condição que é a malformação arteriovenosa uterina. Esta não ocorre na cavidade uterina como o mioma degenerado. Ocorre no miométrio. Não é? Então, não raro, é uma sequela de uma mola invasora ou mesmo das curetagens, em que a paciente apresenta no miométrio cavitações, não é? Imagens anecoicas, a ultrassonografia. E que quando a gente faz o beta-HCG, está negativo, mostrando que a paciente não tem sequela, que a paciente não tem doença em atividade, né? Mostrado pelo beta-HCG. Mas as alterações estão lá no miométrio. Pode passar o próximo, por favor. Bom, então já vimos do diagnóstico clínico, diagnóstico de imagem, então agora vamos para o diagnóstico hormonal, que é muito importante. Né? E aqui está a molécula da gonadotrofina coriônica, que é muito importante para a gente. Ela é uma molécula grande, né, com duas formas. A parte alfa, que é igual a dos hormônios glicoproteicos hipofisários, né, o FSH, o TSH, o LH, e a forma, a beta, que é o que caracteriza a gonadotrofina. Então, às vezes, o paciente chama, vou fazer o beta-HCG, vou fazer o sol beta, né, se referindo à fração beta. Curioso é que essa molécula é uma molécula grande, né, e formada na placenta, e vai para a corrente sanguínea. E ela vai fragmentando e perdendo alguns desses aminoácidos dela. Daí que tem uma influência na quantificação, porque os kits que determinam a gonadotrofina, o valor da gonadotrofina, detectam algumas subunidades diferentes da outra. Então, pode ter uma discrepância. Daí a importância da gente sempre fazer no mesmo laboratório, da gente ter uma interlocução com o pessoal para tirar qualquer tipo de dúvida. Chama a atenção que a gonadotrofina é um marcador tumoral, cujo valor numérico é proporcional ao número de células tumorais viáveis. Isso é da maior importância para nós, porque nós podemos fazer todo o controle, né, da presença da doença com a negativação progressiva dos valores de gonadotrofina. Na interpretação da beta-HCG, nós temos algumas coisas interessantes. Né? Então, aqui está a molécula de beta-HCG. Não é? Isso aqui é um imunoensaio em que há um anticorpo preso aqui na fase sólida e esse outro que marca, né, que é solúvel. Então, no epitopo, um epitopo gruda na parte sólida, no anticorpo da parte sólida, o outro no marcador, formando qual se for um sanduíche. Não é? E é isso que faz com que haja a marcação. Né?
Daí a importância de repetir os exames no mesmo laboratório, porque se você usa kits diferentes, pode ter uma discrepância nos resultados. E fazer um contato com o pessoal do laboratório, o bioquímico que lida com isso aí. Porque, às vezes, a gente tem algum resultado discrepante, a gente checa com ele, a gente conversa. Porque é diferente do beta-HCG feito para o diagnóstico de gravidez, que é positivo ou negativo. Aqui, a quantificação é muito importante, porque traduz o número de células viáveis. Uma outra coisa importante é a possibilidade de ter um falso negativo, que a gente chama de efeito Hooke. Isso se deve quando temos uma quantidade extraordinária de gonadotrofina, de moléculas de gonadotrofina. Elas, por ser uma quantidade grande, elas se embaralham aqui e não existe esse acoplamento um por um. Elas se embaralham por aqui e aí, às vezes, a gente tem um resultado negativo ou um valor pequeno em relação à clínica. Quer dizer, às vezes a paciente tem um tumor grande, às vezes a paciente tem uma expressão clínica da doença e que vai ver o beta-HCG está pequeno. É por conta desse falso negativo do efeito Hooke. Temos também o falso positivo, não é? Que a gente chama de HCG fantasma. Nesse caso, não é? A paciente pode apresentar esses anticorpos heterofílicos e que são prevalentes em cerca de 5 a 15% da população normal. A gente tem, são imunoglobulinas G, né, que nós podemos ter fisiologicamente e que eles podem acoplar aqui e dando um falso positivo. Nesses casos, né, a gente tem um caso desse, e a gente não tem uma clínica aqui junto. Você vê que o diagnóstico não é só hormonal, é clínico, é de imagem, é hormonal e junta com o anátomo patológico. Então, se a gente vê que há uma discrepância entre um e outro, a gente pede um HCG urinário. Se pedir o HCG urinário e for negativo, certamente tem a chance de ser um HCG fantasma. Tá certo? Vamos prosseguindo para o diagnóstico anátomo patológico. O diagnóstico é feito sempre com material oriundo da curetagem uterina, do esvaziamento da mola. Então, isso é importante. Então, sempre o diagnóstico vai partir daí. E os laudos que nos chegam são mola datiforme, às vezes vem mola completa, né, quando tem algum elemento não tem elemento embrionário, mola incompleta, quando identifica um componente embrionário, ou às vezes o colega diz mola datiforme benigna. Nós temos que ter muito cuidado, porque a célula do trofoblasto, ela tem uma característica invasiva e agressiva de forma fisiológica. Então, mesmo que você tenha um diagnóstico benigno, ela pode não ter uma evolução benigna. É diferente de nós se tirarmos um fibroadenoma da mama, acabou o problema, está tudo resolvido. Aqui, se eu tiver um diagnóstico de mola benigna, não está resolvido. Ela pode ter uma evolução agressiva, ela pode evoluir para uma forma maligna. E lembrar que, na forma maligna, o laudo patológico é o que dá entrada para o tratamento oncológico, não é? Quer dizer, o oncologista ele recebe o caso com o diagnóstico anátomo-patológico. E nós temos um grande impasse, não é? Porque se chega para o patologista um diagnóstico desse, mole datiforme benigna, se ele não tiver um conhecimento, não souber lidar com a doença, ele vai dizer, mas eu não vou tratar uma doença benigna oncologicamente. Só que, em se tratando de mola, é uma patologia que pode dispensar o anátomo patológico. Por quê? Se temos uma mulher jovem, fase reprodutiva, de um beta-HCG alto, só esses dados já configuram uma doença invasiva, não é? Dispensando o anátomo patológico. Mas esse dado não é do conhecimento de todos. Então, às vezes, a falta do anátomo patológico, não é? Ou quando vem um anátomo patológico com esse laudo, nos cria algum problema. A gente precisa ter uma conversa com o oncologista, precisa facilitar o acesso. Bom, conduta obstétrica na mole datiforme. Vimos, então, o diagnóstico em 3 fases, né? Clínico, de imagem, ultrassonográfico e o anátomo patológico. Então, o anátomo patológico só vai ser obtido mediante o esvaziamento, né? O último item do diagnóstico, o anátomo patológico, vai ser feito mediante o esvaziamento. E o esvaziamento pode ser
funcionar como diagnóstico ou também como terapêutica. Então, em 80% dos casos, só o esvaziamento é a terapêutica, é o tratamento da paciente. Só que nós não podemos garantir isso se não fizer o controle pós-molar. Então, na conduta obstétrica, nós temos esses 3 níveis que tem que ficar bem claro para nós. Não é? Então, o diagnóstico, que nós já vimos, o esvaziamento, que não pode deixar de ser feito e que pode ser com finalidade diagnóstica sempre e de tratamento na maior parte das vezes, mas eu só posso garantir que vai ser a solução se eu fizer o controle pós-molar. De forma que essa etapa é absolutamente importante. Mesmo que eu tenha um diagnóstico molidatiforme benigna, a paciente precisa de acompanhamento pós-molar. Pode passar o próximo, por favor, Márcia. Bom, no esvaziamento uterino, né, nós temos alguns itens que são necessários, que é o beta-HCG quantitativo, que a gente faz inicialmente para que nós possamos acompanhar a curva de regressão no pós-esvaziamento. Né? Como é uma patologia sangrante, não podemos deixar de ter a tipagem sanguínea e a reserva de hemácia e o hemograma, porque apesar das pacientes não sangrarem como antigamente, elas ainda sangram, né? E a gente precisa ter ideia de como é que anda o nível sanguíneo da paciente, para ver se a gente repõe antes de submetê-la a um procedimento cirúrgico. No caso das pacientes RH negativa, a imunoglobulina anti-D e o raio-x de tórax, que pode ser feito logo no começo ou logo após a curetagem. Ainda no esvaziamento, não é? Particularmente naqueles casos que tem aborto, aquele suspeita de aborto retido, que os colos estão mais endurecidos, é preciso que a gente faça um preparo do colo e o misoprostol se presta muito bem para isso. Uma vez amolecido o colo, nós podemos fazer a dilatação cervical com a vela de Egar e não fazer esterometria naqueles úteros grandes, porque a gente corre o risco de ter uma perfuração uterina. Né? Em úteros volumosos, durante todo o procedimento, e por mais 6 horas, manter o soro com ocitocina. Então, à medida que a gente vai aspirando, que é o melhor que a gente faça essa aspiração a vácuo, pode ser feito também mediante a 1000, né? À medida que a gente vai aspirando, vai sendo infundido ocitocina para promover a contração uterina. Né? Depois que a gente esvazia pela aspiração, a gente pode fazer uma curetagem cuidadosa de toda a cavidade. Né? Nós colocamos aqui um pouquinho acanhadas, porque é muito óbvio, né, que é uma patologia tumoral, precisa ir para o anátomo patológico, mas de vez em quando a gente recebe paciente que o material foi jogado na lata do lixo. A gente fica muito triste, mas isso ainda tem acontecido. Após a curetagem, né, se não tiver nenhuma complicação, uma perfuração, que é uma situação incomum, a paciente tem alta em 24 horas. Né? E aí, nessa alta, é muito importante que a gente converse com o paciente. Na maternidade Climério de Oliveira, né, o bloco da enfermaria fica bem próximo do bloco do ambulatório. Entretanto, nós já fizemos um levantamento uma certa feita e entre a enfermaria, entre a alta hospitalar, na enfermaria, e o ambulatório, nós perdemos 1/3 das pacientes. Por quê? Porque precisa de que a gente converse olho no olho. É natural que a paciente compreenda, assim, olha, eu tenho um tumor, meu tumor está dentro do útero. Se eu retirei mediante o esvaziamento, eu estou curada. Eu não estou sentindo dor, eu não estou sangrando, eu não vou vir mais para cá. Então, precisa que o médico chegue junto, olhe mesmo no olho da paciente e se faça compreender por ela da necessidade dela retornar. Então, explicar para a paciente que é uma patologia que foi retirada, mas que ficam células remanescentes que podem ainda crescer e que podem e que têm um comportamento imprevisível. Né? E lembrar que o acompanhamento pós-molar tem como objetivo o diagnóstico precoce da neoplasia trofoblástica e o encaminhamento para o tratamento oncológico, se for necessário, que quanto mais precocemente seja feito isso, melhor para o paciente. Ele pode ser feito no consultório da gente, não tem problema nenhum, ou no centro de referência, que para nós aqui na Bahia é a maternidade Climério de Oliveira, que nós colocamos uma foto aqui, e que o vice-diretor está aqui para nos prestigiar.
Veja uma coisa. Então, a maternidade Climério de Oliveira é um centro de referência, né? A vantagem da paciente tratar no centro de referência é pelo seguinte, gente. Ela é uma patologia rara. Eu estou com essa doença. A paciente acha que é o fim do mundo. Mas quando ela chega lá, ela encontra outra paciente que tem e outra que já teve. Então ela vai ver que o problema dela não é tão cabeludo, não é tão difícil como ela pensava. Então, a vantagem do centro de referência, primeira, da paciente estar entre outras com a mesma patologia que ela tem, de ter um grupo que lida cotidianamente com essa patologia e que naturalmente adquire experiência, né? E que também esse centro de referência da Bahia, né, nós mantemos um contato com centros de referência de outros estados. Né? Temos um colega nosso, é o Maurício Vigiano, é de Goiás. Ele é muito entusiasta. Ele já está aposentado, mas ele não para de trabalhar com as doenças trofoblásticas. Então, ele mapeou no Brasil inteiro, em todas as unidades do Brasil, pessoas interessadas em lidar com doença trofoblástica e constituiu centros de referência no Brasil todo. Então, quando nós temos qualquer dúvida, né, a doutora Adriana está aqui, que tem dividido conosco essas atividades no centro de referência da maternidade, quando nós temos dúvida, algum caso assim, a gente quer ouvir a opinião, a gente aciona o pessoal do centro de referência dos outros estados, não é? E obtém resposta, discute o caso. Quando os casos são mais difíceis ainda, a gente aciona o pessoal fora do Brasil. Temos tido um grupo de Londres e em Boston que tem trabalhado intensamente conosco. Quando nós fazemos nossos congressos aqui, eles vêm para cá e eles ficam muito entusiasmados de ver como é que nós, né, o congresso não é muito grande, vamos em torno de 40 pessoas, 50. E nós somos tão pouquinhos que nós nos consideramos a família trofoblástica. Então, esses estrangeiros chegam aqui, eles ficam encantados de ver o laço que existe entre nós, não só uma união pelo lado científico, mas pelo lado afetivo também. Então, nós nos consideramos família trofoblástica, que não somos muito Brasil afora que gosta dessa patologia. Nós mostramos aqui, né, centro de referência em doença trofoblástica do Brasil. Então, nós temos aqui todos os estados listados, né? Tocantins, se a gente tem um paciente Tocantins com doença trofoblástica, a gente tem a quem referenciar. Não é? Então, todos os estados têm alguém que referencia e o nosso aqui, da maternidade Climério de Oliveira, está incluído entre esses. Não é? Então, é um grupo ativo, é um grupo que se ajuda mutuamente, é um grupo que dá apoio. Então, não raro um colega liga, Olívia, estou com um paciente aí na Bahia, vai procurar Olívia. Ou vai procurar a Adriana, Bruno, na maternidade Climério de Oliveira. Só lembrar vocês que o nosso atendimento é na segunda e quarta-feira pela manhã e a paciente é só chegar e dizer, eu tenho mola, nada mais. Não tem nenhum protocolo, porque é um atendimento preferencial. Então, nós estamos lá e basta a paciente dizer, tem mola, pronto, ela já vai ter feito o prontuário dela imediatamente, sem nenhum protocolo. No acompanhamento pós-molar, nós temos que ver o seguinte, a paciente chega, como essa aqui, cheia de dúvida. Meu Deus do céu, por que aconteceu isso comigo? Eu queria tanto um filho, e aí vou ter um tumor. Aí começa a pensar, é um tumor, eu vou morrer, é um câncer, 1000 dificuldades, não é? Então é preciso que o médico olhe olho no olho com o paciente. Olho no olho. Chegue junto do paciente. Se faça entender pelo paciente. Isso é muito importante, não é? Porque, então, nós precisamos criar um vínculo. Porque é uma patologia que tem pouca sintomatologia. Ela fez a curetagem, não está mais sangrando, não tem mais sintomatologia. É natural e é compreensível que ela se atenha aos cuidados cotidianos, seu marido, filho, trabalho, e não queira voltar. A menos que ela compreenda, não é, a necessidade de voltar. Por isso que a gente precisa olhar no olho, se certificar de que a paciente entendeu que ela realmente necessita do acompanhamento. Pode passar o próximo, por favor. Nós listamos aqui, não é, alguns itens que são importantes no acompanhamento, chamando a atenção de que o que faz com que tudo isso aqui aconteça é a relação médico-paciente. Se o médico não conseguir ter essa empatia com o paciente, facilmente o paciente evade. Às vezes vem paciente do interior, viaja 6 horas para chegar aqui.
Como é que o paciente que não está sentindo dor, que não está sangrando, vai se deslocar para vir se ela não tiver uma compreensão muito grande do que está acontecendo com ela? E nós é que vamos, mediante uma boa relação médico-paciente, nos encarregar de fazer isso. Então, é importante que a paciente traga consigo um relatório médico, não é? Porque às vezes ela teve alguma complicação no esvaziamento e ela nem sempre ela sabe referir exatamente. Né? Uma coisa importante é a verificação do conhecimento da doença. Isso é curioso, porque algumas pacientes elas vão para a internet e pesquisam. Chegam, às vezes, confusas com tanta informação, mas pesquisam. Mas tem outras que mal sabem ler. E elas ficam muito confusas. A gente precisa explicar, tanto para uma como para a outra, o que elas têm e o que elas precisam fazer. Né? Então, a gente tem que verificar o que ela já aprendeu sobre a doença e ver o que a gente vai dizer. Contudo, né, aí eu costumo dizer para os alunos, mesmo que seja um aluno de medicina ou um médico, não adianta a gente dar uma aula de doença trofoblástica. Nós temos que dar explicação clara e concisa. Porque a pessoa está tão preocupada, com tanto questionamento na cabeça, ela quer ficar boa, isso é o mais importante. Ela não quer saber aula, ela quer saber ficar boa. Então, eu tenho que dar informações claras, concisas, não é? E, de preferência, na presença de um familiar, porque o paciente está tão agoniado, está com tanto questionamento, você fala, ele esquece. Mas se tiver um familiar, o familiar ajuda a reter as informações. Né? Ah, não, o doutor falou isso, você não prestou atenção, mas falou. Então, isso ajuda o paciente. Então, a presença do familiar é importante e a explicação da necessidade do retorno. Isso precisa ficar muito claro para o paciente, porque não facilmente o paciente fica por lá, por sua casa. E a abertura para questionamentos. Não adianta a gente dar uma aula, falar um monte de termos científicos e a paciente não entender o que tem. A gente tem que chegar perto mesmo, deixá-la à vontade para questionar o que ela quiser. Isso é importante para que a gente tenha a adesão da paciente ao acompanhamento pós-molar. A obtenção de contato para possível busca ativa, isso é importante. E, num centro de referência, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Então, o pessoal de serviço social se encarrega muito, nos dá uma grande colaboração na busca ativa das pacientes. Né? Então, às vezes a paciente fica muito mobilizada e ela precisa de um acompanhamento psicológico, né? Porque é uma paciente que é uma doença que afeta muito a paciente. A depender, na maior parte dos casos, não. Com uma boa explicação do médico, elas vão bem, mas às vezes precisa. Pode passar o próximo. Bom, vamos agora falar do acompanhamento pós-molar. Esse diapositivo mostra, não é, o que nos cabe fazer no acompanhamento, não é, e o que ocorre na maior parte dos pacientes. 80% dos pacientes vão apresentar na clínica uma regressão dos sinais e sintomas. Não você chega para a gente sem sentir nada. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque ela não sente nada, ela não quer voltar. Não é? Do ponto de vista hormonal, a curva de regressão da gonadotrofina que está mostrada aqui. Não é? Essa curva em amarela é uma curva clássica que a gente vem seguindo há muitos anos, mas essa azul aqui foi elaborada por um grupo de Botucatu, não é? Com pacientes brasileiras, com pacientes com a nossa realidade. E mostra que isso aqui em semanas, não é? A gonadotrofina vai caindo, não é? De forma que em 8, 10 semanas nós já temos a negativação, que são os valores abaixo de 5 miliunidades por ml. Isso é interessante, gente, porque as pacientes entendem isso perfeitamente. Nós mostramos para ela, olha, quando o seu útero está cheio de tumor, o valor está alto. Quando eu removo o tumor, o valor vai cair. E vai continuar caindo progressivamente. Então, preciso que eu faça semanalmente e observe. Ela entende, mesmo a paciente analfabeta, mesmo a paciente com nível muito baixo de cultura, ela entende isso. Então, eu digo, eu estou esperando que isso aconteça, porque as células vão morrendo progressivamente. Então, ela já sabe. Então, o que nós vemos cotidianamente é assim, a paciente chega toda alegrezinha, é porque ela já abriu o exame e viu que o valor está caindo. Ela sabe que as células estão morrendo. Também a gente diz a ela, cuidado, porque se não cair, a gente tem que ver o que é que está acontecendo.
né? Explicamos para o paciente que essa é uma doença de médico. E se uma médica tiver essa doença, tem que estar com outro médico. Não é uma doença de tratar com curandeiro. Então, a gente procura usar da forma mais simples para que o paciente entenda a necessidade do acompanhamento. Mas elas entendem isso aqui perfeitamente, viu, gente? Não está caindo mesmo, eu estou tranquila. Outro dia teve um caso de uma paciente, né, que ela, morando muito longe, ela fez o beta, né, e aí ela demorou de voltar. Quando ela voltou, eu perguntei, então, o nome dela acho que era Maria de Fátima. Então, como é que foi o beta? Como você viu, estava bem? Ela disse assim, a doutora Maria de Fátima viu. Ela disse que estava bom. Doutora Maria de Fátima, era ela própria. Eu fiquei contente de entender que ela tinha entendido, ela se considerou a doutora dela. Maria de Fátima, que ela era a própria, viu, a doutora Maria de Fátima viu. E disse que estava tudo bem. Significa que ela entendeu o significado disso aqui. Tanto que ela se considerou a doutora a ponto de ver. Depois ela retornou, naturalmente. Bom, do ponto de vista da imagem, né, a cavidade uterina fica livre de tumor, né, nos casos em que há essa evolução, a remissão espontânea, né, a cavidade uterina fica livre de tumor e os cistos tecaluteínicos vão desaparecendo progressivamente. Isso é muito importante. Infelizmente, né, nós temos alguns casos em que há intervenções nos cistos que regridem naturalmente com a regressão dos níveis de gonadotrofina. Do ponto de vista da Doppler velocimetria, o que nós temos que o aumento da resistência da artéria uterina, ela vai aumentando em proporção inversa com a regressão dos níveis. Quer dizer, o nível da resistência da artéria uterina vai voltando aos níveis normais, não é? À medida que vai subindo a resistência da artéria uterina, à medida que vai descendo a gonadotrofina. O anátomo patológico, né, só chega para a gente mais ou menos um mês depois, e às vezes a gente tem a alegria de dizer, olha, houve uma suspeita, mas não houve a confirmação. Pode ir embora para casa, a senhora não tem mamola, e vai para ser ginecologista. Pronto. Ela sai toda contente, feliz da vida, porque não houve a confirmação. Né? Entretanto, se tivermos o diagnóstico de mola, mesmo que seja mola benigna, nós temos que acompanhar o paciente por um bom tempo. Né? Avaliação clínica, nós temos feito avaliação clínica, particularmente pacientes que vêm do interior. Né? Então, tem uma mulher de 40 anos, 42 anos, a gente faz o preventivo, faz a mamografia, todo o cuidado que a mulher necessita, né? Um cuidado clínico com a mulher. A gente não trata um útero, trata uma pessoa, com toda a necessidade que ela tenha. Essa é uma forma que a gente tem de ter a adesão da paciente também, se a gente cuida dela por inteiro. O raio-x de tórax é muito importante que seja feito, não é? Porque os pulmões são o primeiro local de metástase da doença da neoplasia trofoblástica gestacional. A anticoncepção também é muito importante. Não há um método definido, tem que ser esse ou aquele. A gente vai ajustando com a característica do paciente. Posso dizer que, nas adolescentes, eu prefiro o injetável trimestral, para não correr o risco de ela esquecer. Mas uma mulher jamais, depois dos 40 anos, não é? A frequência de coito está menor. Aí a gente pode ver a opção do preservativo. Então, a gente vai ajustar de acordo, contanto que a paciente não engravide. Né? E a esteroscopia, ela é feita numa situação eventual, no caso assim, de ter uma lesão remanescente no endométrio, que a gente precise de esclarecer. Não é um procedimento cotidiano. Então, com esses cuidados aqui, gente, e com a regressão progressiva dos níveis de gonadotrofina, nós podemos... É isso que nós temos em 80% dos casos. Né? Então, a gente tem as pacientes saem muito bem sem nenhum problema. Aqui é o protocolo que nós adotamos na maternidade Climério de Oliveira. Né? No caso de mola completa, é feito um beta-HCG semanal. E se ocorre a negativação em menos de 8 semanas do esvaziamento, a paciente tem alta com 6 meses após o esvaziamento. A negativação retarda um pouco mais, né? Que isso é uma coisa que é muito interessante. Às vezes retarda mais precocemente, às vezes mais lentamente. Então, se a negativação ocorre mais do que 8 semanas do esvaziamento, a gente mantém alta 6 meses após o primeiro exame negativo.
né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Já na mola parcial, que nós vimos que ela tem menos chance de evoluir para a forma maligna, nós fazemos beta-HCG a cada 2 semanas, não é? Alcançar a negativação, é feita uma nova amostra com 4 semanas, e se negativa, vai para a alta, né? E aí você pode dizer, e no caso em que não está classificado nem parcial nem completa, como é que a gente faz? A gente vai, enquadra ela na completa. Nós preferimos pecar pelo excesso, né? Ter mais cuidado com a paciente é melhor do que ter menos. A finalidade do ambulatório, né, do acompanhamento, é o diagnóstico precoce da mola invasora. Então, aqui a curetagem vai ser sempre nosso ponto zero, né? E aqui nós colocamos em dias. O que ocorre em 80% dos casos é isso, vou ter uma negativação e a paciente sai muito bem, obrigada. Entretanto, não é, pode ocorrer que os calores sempre vão cair com a remoção do tumor, né? Então, a gonadotrofina é produzida pelo tumor. Se eu tiro o tumor, sempre vai ter uma queda, né? Vamos ter uma queda e depois, às vezes, estabiliza ou sobe. Quando isso acontece, 3 situações ocorrem cotidianamente, que é o tumor na cavidade uterina. Às vezes, existe tumor ainda na cavidade, particularmente quando são úteros grandes, né, que o colega tem dificuldade para curetar, fica com receio da perfuração, não é? Então, a gente tem que fazer uma segunda curetagem. Pode acontecer uma gravidez, particularmente nas meninas jovens, não é, com uma frequência de coito maior, nem sempre tem aquele cuidado necessário, pode ocorrer uma gravidez. Nesses 2 casos, a ultrassonografia nos ajuda muito, não é? Que a gente vai ver o bebê, ou o material na cavidade, ou o que nós perseguimos com mais ardor, que é a mola invasora. Então, nós queremos fazer o diagnóstico precoce da mola invasora, para que a gente não chegue nesse estado aqui. Esse estado aqui é uma situação crítica, catastrófica, quando o tumor evolui silenciosamente, a paciente não tem dor, a paciente não sangra, mas o tumor está infiltrando e invadindo o miométrio. Chega uma hora, ela é surpreendida com um choque hipovolêmico, com um abdômen agudo hemorrágico, e quando ela for parar em qualquer emergência desse jeito aqui, aqui são cistos tecaluteínicos, né? Ó, ela vai perder o útero dela e vai perder também a função reprodutiva. Então, isso não há necessidade que aconteça absolutamente. Não é? Porque nós podemos fazer um diagnóstico químico da mola invasora. E o diagnóstico químico é precisamente esse aqui, ó. É feito diagnóstico químico hormonal. Não é? Nós podemos fazer isso quanto mais precocemente a gente faça esse diagnóstico, melhor o prognóstico, menos ciclo de quimioterapia a paciente faz. Ela se recupera muito bem. Então, nós já tínhamos falado antes, né, o diagnóstico precoce da mola edatiforme não diminui a frequência de mola invasora. Não temos como mudar isso aqui. Mas o diagnóstico precoce muda o prognóstico muito. Nós perseguimos isso. O que nós queremos é que nossa paciente, né, na fase reprodutiva, ela possa manter sua função reprodutiva, né, com uma patologia que responde muito bem à quimioterapia. Então, ficar muito atento, nosso objetivo é esse aí. Então, vamos fazer algumas recomendações que são bem práticas, né? Se o beta-HCG está mais do que 20 mil miliunidades por ml por mais de 4 semanas, a gente fica atenta, não é? Por um maior risco de evolução para a mola invasiva. Então, como a gente está fazendo a dosagem semanal, esse valor, depois de 4 semanas, é alto, já deveria ter caído, né? Os cistos tecaluteínicos têm uma resolução espontânea com a regressão dos valores de gonadotrofina. A esterectomia é um tratamento de exceção, não é? A gente não costuma fazer isso, porque o tratamento preferencial é quimioterapia. Entretanto, se a gente opta pela esterectomia, a gente tem que estar atento para fazer o acompanhamento, porque durante a manipulação cirúrgica podemos ter embolização de células neoplásicas. Se a paciente quer fazer esterectomia mesmo, o melhor é que ela faça a quimioterapia. Quando não tiver mais tumor em atividade, ela faz com segurança a esterectomia. Mas fazer esterectomia na vigência de um tumor invasivo
é aumentar o risco de uma disseminação, de uma embolização de células. Então, é uma indicação individualizada. Pode passar o próximo, por favor. Bom, nós temos aqui o diagnóstico da neoplasia trofoblástica, da NTG, como nós falamos, né? A NTG inclui a mola invasiva, como nós falamos, que é mais frequente, e o coriocarcinoma. O coriocarcinoma vai vir o diagnóstico histopatológico. Mas isso é uma coisa que preciso que fique bem claro, né? Que a mola invasora, a gente não vai ter um laudo histopatológico de mola invasora. Esse diagnóstico é feito pela evolução da doença. Então, a gente tem, às vezes, um diagnóstico de uma mola hidatiforme benigna, mas que tem preenche todos os critérios para uma mola invasiva. Então, não precisa do diagnóstico anatomopatológico. Isso fica claro para a gente. Não é? Então, o que vai nos fazer dar o diagnóstico da mola invasiva são esses critérios, que é proposto pela FIGO no ano 2000, que é o beta-HCG semanal em platô por 3 semanas, o beta-HCG semanal com níveis em ascensão por 2 semanas. Em ascensão significa 10% do valor anterior, não é? Que aumenta 10% em relação ao valor anterior, ou então o beta-HCG positivo por mais de 6 meses após o esvaziamento. Né? Então, a gente não precisa, né? Quanto mais precocemente nós identificarmos esses critérios, melhor o prognóstico da paciente. Pode passar o próximo, por favor. Bom, uma vez feito o diagnóstico, né, de preferência o diagnóstico químico pelo beta-HCG, né, cabe, como em qualquer neoplasia maligna, se faça o estadiamento e o tratamento preferencial de melhor resposta é a quimioterapia. Nós temos aqui o estadiamento, né, anatômico da doença da mola, da NTG, da neoplasia, seja para o coriocarcinoma ou para a mola invasiva. Né? Então, no estádio 1, é a doença confinada ao útero, que é o que nós temos com mais frequência se a paciente está fazendo o acompanhamento pós-molar. É um diagnóstico bem precoce no estádio 1. Mas, como o epitélio trofoblástico ele tem uma característica de invasão, nós não nos baseamos tão somente no estadiamento anatômico. Nós nos valemos de um score de risco. Esse score de risco mostra alguns fatores de gravidade, de risco mesmo, para uma evolução menos favorável da doença. Então, por exemplo, não é? Se o que precedeu, vamos dizer, um coriocarcinoma, foi uma mola, tem 1,0. Mas se o que precedeu foi um parto a termo, ela tem uma pontuação bem maior. Não é? O intervalo entre a gestação, se for um intervalo pequeno, então que uma mola, tem uma mola que bem precocemente a gente diagnosticou, então o prognóstico é muito melhor. Né? Então, a gente faz essa pontuação levando em conta o valor da gonadotrofina, o tamanho do tumor, o local de metástase, o número e o tratamento de quimioterapia. Então, a gente vai pontuando. Se a gente tem um score igual ou menor do que 6, a gente diz que a neoplasia trofoblástica é de baixo risco. Então, baixo risco. Então, é submetido a um esquema quimioterápico muito simples. Se esse score é acima de 6, nós consideramos uma neoplasia de alto risco. Pode passar a próxima. Assim. No baixo risco, né, nós temos um esquema muito simples e que as pacientes ficam muito contentes de saber. Elas fazem um tratamento com metotrexato e ácido folínico, uma injeção intramuscular. A grande preocupação das pacientes é a queda do cabelo, não cai cabelo. Quando a gente diz, você vai fazer quimioterapia, mas não se preocupe que não vai cair cabelo. Né? Elas ficam super felizes. E aí, à medida que elas voltam para a gente, elas veem que realmente estão muito bem. O que pode acontecer, e ocorre raramente, é uma estomatite, uma reação ao metotrexato. Né? Mas esse esquema aqui é excelente, gente. A resposta é muito boa. E quanto mais precocemente a gente diagnosticar, menos ciclos de quimioterapia. Mais rapidamente a nossa paciente fica curada. Contudo, se
ela não atender os critérios para o baixo risco, aqui temos um esquema para alto risco. Esse aqui ela perde o cabelo, sim. Não tem jeito. É um esquema pesado de poliquimioterapia, não é? Incluindo naturalmente o metotrexate, mas outras drogas, e a paciente tem efeito colateral, tem queda de cabelo, tem náusea, tem todos aqueles comemorativos, né? Aqueles que acompanham a quimioterapia. Mas a paciente consegue, mesmo assim, sair, embora que a chance de ela ficar curada naquelas de baixo risco é muito melhor, não é? Do que nos casos de alto risco. Aí já serve, quando existe metástase, aí já complica mais. E o nível de resultado, de êxito, de cura, é bem menor. O que nós queremos é isso, tanto na mola datiforme como na mola invasiva, ter esse resultado. Isto é, restituir à mulher a vida reprodutiva. Olha, gente, isso aqui significa, como nós já dissemos, 98% dos casos. 80% mola datiforme e 18% mola invasiva. Então, nós conseguimos, se fizermos um acompanhamento adequado e fizermos um diagnóstico precoce, em 98% dos casos, a mulher está feliz com o seu bebê, mesmo que ela tenha feito uma quimioterapia. Tá certo? Pode passar o próximo, por favor. Então, vamos lutar por esse resultado. Bom, alguns cuidados na gestação subsequente da mulher que já teve mola datiforme, né? As placentas devem ser cuidadosamente examinadas. Se houver qualquer alteração, é conveniente que vá para o anátomo patológico. Por quê? As pacientes que têm mola têm um maior risco de ter mola do que a população em geral. A mesma coisa acontece, a dosagem do beta-HCG após o parto é importante que faça, porque elas têm mais chance. Essa é a única informação que eu não dou ao paciente, que ela tem mais chance do que a população em geral. Porque ela vai ficar grilada, ela vai ficar preocupada, sem com medo de tentar uma nova gravidez, né? Ocorre, no nosso material, 2% das pacientes tiveram mola prévia. Em se tratando de abortamento, todo o produto deve ser encaminhado para o estudo anatomopatológico, né? Mesmo que não tenha suspeita de mola, e fazer uma revisão após 45 dias para saber se a paciente está sangrando, né? Então, a gente vê que a doença trofoblástica, mesmo na forma invasiva, que a gente não tem como evitar, né, nós temos um resultado muito bom. E não é nada complicado, é coisa simples de fazer, desde que a gente fique realmente acompanhando a paciente. Bom, então, nós agora terminamos de conversar sobre o que ocorre com 98% das pacientes. Vamos agora ver o que acontece com 2% restante. Temos algumas situações que ocorrem, né? O HCG com valores baixos e persistentes. Isso pode acontecer em 3 situações. Uma história anterior de DTG, classificada como DTG quiescente. Não chega a negativar. Ou ela pode não ter nenhum antecedente e ter uma elevação inexplicada da gonadotrofina. Ou pode ter o caso do beta-HCG fantasma, do HCG fantasma, que também dá uma positividade, né? No caso do HCG fantasma, mediante a determinação do HCG urinário, a gente exclui que ela tenha um DTG, que tenha a molécula mesmo da gonadotrofina circulando. Então, nas 2 primeiras situações, a paciente deve ser monitorada até a definição do quadro. Então, isso é importante. Se eu estou com um paciente tá, com gonadotrofina, significa que tem uma célula trofoblástica, tem célula trofoblástica produzindo a gonadotrofina. Onde está, eu não sei. Mas que tem. Senão, não teria esses valores. Né? Esses valores baixos e persistentes. Então, às vezes, a gente não consegue dar o diagnóstico por imagem. Não consegue. Onde é que está o tumor? A mulher não sangra, ela menstrua normalmente, mas os valores persistem. Para exemplificar esse caso, essa situação, nós trouxemos um caso que nós vivenciamos na maternidade. Né? Uma paciente de 42 anos, parda, G3P2A1, que procurou a maternidade com atraso menstrual e sangramento genital discreto, que é o característico de mola. Ela trouxe um laudo ultrassonográfico sugestivo de mola e datiforme. Foi submetida a esvaziamento uterino, mediante aspiração e curetagem, em agosto de 2012. Não teve nenhuma intercorrência. Ela teve o anátomo patológico de mola e datiforme parcial, que a gente sabe que
não costuma dar problema, né? Ela evoluiu no acompanhamento pós-molar, assintomática, sem alterações na avaliação clínica laboratorial, o raio-x de tórax normal. Eu lembro que o valor da gonadotrofina dela, pós-esvaziamento, foi 900 unidades. Não foi um valor alto. Então, um caso que não preocupava em princípio. Mas aí, o curioso é que os valores de gonadotrofina se mantiveram persistentemente baixos, sem, contudo, alcançarem a negativação. A pesquisa de gonadotrofina urinária foi negativa. Porque pode acontecer, os valores estão tão baixos que o kit não detecta na urina. Foi o que aconteceu com essa paciente. Ela ficou com nível de 12, 11, 10, 9, mas não negativava. Subia às vezes para 15 e aí ia, o tempo todo. Aos 44 anos, isto é, com 2 anos de acompanhamento pós-molar, evoluiu com sintoma de climatério, apresentando ultrassonografia transvaginal normal, tomografia computadorizada do tórax e do abdômen, sem evidência de metástase. Não tinha nada a paciente. Em meados de 2015, isto é, 2 anos depois, a paciente apresentou elevação dos níveis de gonadotrofina. Os níveis que estavam em termos 12, 11, 9, 15, foram para 1.500. Quando optou-se pela panesterectomia. A paciente já estava menopausada, com 45 anos, né? 44 anos, optou-se pela panesterectomia. E a peça cirúrgica apresentou, na serosa, um nódulo de mais ou menos 1 centímetro, sugestivo de mioma subseroso. Nós conversamos com um patologista, ele disse assim, Olívia, era uma lesão tão pequena, eu achei que era um mioma, mas os patologistas costumam sempre examinar todas as lesões. E o resultado foi um coriocarcinoma. Uma lesão mínima que não foi identificada na ultrassonografia. Né? O coriocarcinoma, dessa característica de anaplasia, é um tumor altamente invasivo, não é? Com células muito anaplásicas, muitas mitoses e com hemorragia. Alguns comentários sobre esse caso, que a gente não pode deixar de fazer. Né? Ela tinha um passado de mola parcial, que nos despreocupa, e que, às vezes, passa até desapercebido. Vai que ela tenha tido uma mola parcial, com um aborto incompleto, ou um aborto retido, e aí foi embora. Né? A gente não dava maior importância, às vezes não fez anátomo patológico, não confirmou, podia passar. Né? Ela teve o passado de mola parcial, felizmente foi diagnosticada e acompanhada. Ela evoluiu assintomática por 3 anos, com beta-HCG persistentemente negativo. Ela tinha um nódulo na serosa uterina, não diagnosticado pela ultrassonografia transvaginal, né? E teve o diagnóstico precoce em contrapartida do tardio. Essa paciente, após 2 anos da esterectomia, ela continua assintomática. Beta-HCG negativo, problema resolvido, tão somente por causa do diagnóstico precoce. Se essa paciente tivesse se perdido o mundo afora, ela, quando chegasse, ela ia ter um tumor já com metástase. É o que acontece, infelizmente, no coriocarcinoma. Os diagnósticos são tardios, né? E a gente já não pode fazer muita coisa pela paciente. Então, eu já não posso apresentar aquele quadro da mãe feliz depois de um coriocarcinoma com diagnóstico tardio. Mas se for precoce, posso. Isso aqui é um slide que merece muito a nossa atenção. Então, nós temos aqui o coriocarcinoma. O coriocarcinoma, ele pode provir da mole datiforme. Aqui da mole datiforme, que nós já conversamos no começo da nossa aula, não é? E que ela evolui em 80% para a forma benigna, e que não tem problema nenhum, que é tratada só com a curetagem. Não é? 18% evolui para a forma da mola invasiva, que é o nome que se chamava há muito tempo corioadenoma destruens, que é a mola invasiva. Então, vamos ver aqui que nós temos aqui, ó, 80 mais 18, 98% dos casos estão aqui, ó, na mola invasiva, da mola datiforme. Mas se a paciente está sob acompanhamento pós-molar, ela está em nossas mãos, né? Então, o diagnóstico é precoce. Pode acontecer também após uma gravidez ectópica. E nós tivemos um caso na maternidade de uma paciente que teve o diagnóstico clínico e ultrassonográfico de gravidez ectópica. Quando foi aberto, as vesículas pularam.
A cirurgiã está aqui da frente de mim me olhando, doutora Patrícia Paranhos. Não é? Então, essa paciente, o caso dela evoluiu para um coriocarcinoma. Naturalmente, que ela foi acompanhada no centro de referência. Ela foi tratada, não é? Foi um tratamento difícil, não foi tão fácil. Mas essa paciente já pariu depois, super legal, muito bem. Né? Porque teve o diagnóstico precoce. Mas o que nos preocupa realmente, em termos do coriocarcinoma, não é isso e nem isso. Porque, em geral, são acompanhados no centro de referência. A gente está monitorando. O que nos preocupa é isso aqui, o abortamento e o parto normal. Que a paciente tem um abortamento, quantas mulheres não têm um abortamento? E se perdem mundo afora, não tem um acompanhamento. Não é? E quando o diagnóstico, o tumor, o coriocarcinoma, ele é imprevisível. Tem sintomas, não tem nada que possa dizer assim. Essa é uma sintomatologia clássica do coriocarcinoma. Então, nesses casos, pós-aborto, pós-parto normal, não é? Infelizmente, os diagnósticos são tardios. E aí a gente não consegue fazer muito pela paciente. Né? Então, isso é muito interessante que a gente fique muito atenta com isso aí. Bom, então o coriocarcinoma, né, é um tumor muito agressivo. Essa é uma característica dele, é muito agressivo, muito invasivo, não é? E ele tem sintomas variados e discordantes. Ele pode ocorrer, como nessa paciente que nós falamos, um nódulo na serosa. Ele pode aparecer no endométrio. Pode ser uma tumoração grande, pode ser uma tumoração pequena. Não é? Ele pode cursar com hemorragias uterinas. Se o paciente está com uma hemorragia uterina, não tem diagnóstico, pode ser um coriocarcinoma. Né? Mas ela pode também já evoluir com hemoptise, hematúria, hemoperitônio, hemorragia cerebral. Às vezes um caso desse vai parar na mão do neurologista antes de ir para o ginecologista. Porque o tumor é tão agressivo, mesmo pequenininho, ele é tão agressivo que ele faz metástase. Né? E aí vai parar na mão do neurologista, com o beta-HCG muito alto. Então, o grande problema para nós do coriocarcinoma é o diagnóstico tardio. Bom, então fica atento que mulheres com doença trofoblástica, com NTG, não é? Após gestações não molares, apresentam um quadro clínico de difícil diagnóstico. Né? Se for molar, está no centro de referência, está sendo acompanhada. No caso que não é molar, então o quadro é clínico de difícil diagnóstico. Contudo, se uma mulher apresenta sangramento anormal por mais de 6 semanas após uma gravidez, deve ser avaliado pela dosagem de gonadotrofina e pela ultrassonografia. Então, ela pode ter uma gravidez ou um coriocarcinoma. Tá certo? Então, toda vez que a paciente tiver um sangramento, não é tão frequente na nossa prática de ginecologista, né, a mulher ter um sangramento. Então, a gente inclua no diagnóstico diferencial uma patologia de trofoblasto e que vai ser excluída tão somente por uma gonadotrofina coriônica, tá certo? O coriocarcinoma deve ser considerado em qualquer mulher em idade reprodutiva com doença metastática, cujo sítio primário seja desconhecido. Lembrar que às vezes vai para um tumor no pulmão ou no cérebro, né? Não sabe qual é o primário, pensar nisso. E a dosagem de gonadotrofina e a exclusão de gravidez é tudo o que se precisa para o diagnóstico de um coriocarcinoma metastático. Então é tão simples pedir um beta-HCG e a gente pode excluir. Vamos agora, então, lembrar que, coloquei aqui uma imagem, que às vezes é isso aqui que começa, né? E que as metástases são preferencialmente pulmões, vagina, sistema nervoso central, fígado. E o tratamento, enquanto que na mola invasora é quimioterapia, aqui é tudo, você usa tudo que você precisa, tudo que você dispõe. Isto é, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tudo, porque o tumor é muito agressivo. Tá certo? Então, todos os recursos aqui são válidos. São casos complexos, são casos que requerem uma equipe muito experiente para lidar. Pode passar o próximo. E agora vamos falar de tumores bem mais raros, né? Que é o tumor trofoblástico no sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. Esses foram descritos mais recentemente e são originários do trofoblasto extravilocitário. Você lembra que naquele primeiro diapositivo eu mostrei? Tem o trofoblasto vilocitário, que vai compor as velocitários coriais, que dão origem à maior parte das neoplasias, a
molidasfórmia, molimadora e o coliocarcinoma, e esses tumores são originários do trofoblasto extravilositário, né? E ele tem umas características diferentes, né? Então, eles ocorrem após parto, aborto e mola. Lembrar que mais após o parto. Colocamos aqui em primeiro, né? O beta-HCG tem valores baixos, diferente dos outros tumores, que tem uma abundância do cincício trofoblasto, que produz muita gonadotropina, aqui os valores são baixos. O hormônio lactogênio placentário não é da dosagem sérica, precisa ser feito por dosagem por métodos estoquímicos. 50% dos casos, a localização é em cervice. E é importante que a gente identifique e faça um diferencial do tumor de colo do útero. Porque o tumor de colo de útero, né, responde preferencialmente à radioterapia. E esse aqui, o tratamento preferencial é cirúrgico. Diferentemente das outras molas, das outras doenças trofoblásticas, que o tratamento preferencial é quimioterapia, aqui o preferencial é cirúrgico. As pessoas dizem assim, mas minha paciente só tem 21 anos. Não tem jeito, eu tenho que fazer esterectomia mesmo. É um tratamento preferencial. Eu tenho que salvar o paciente. Certo? É importante a gente lembrar nesse tumor trofoblástico que, como ele ocorre após parto, ele pode ocorrer até décadas após o último parto. Nós estávamos lendo, quando preparávamos essa aula, de um caso, uma descrição de um caso, de uma mulher com 63 anos, que teve o último parto aos 33, parto normal, evoluiu sem nenhum problema, e já aos 63 ela apresentou um sangramento genital. Né? E foi dado o diagnóstico de um tumor do sítio placentário. É claro que todos nós, ginecologistas, quando temos um paciente já na fase de menopausa com sangramento genital, nós direcionamos nossa atenção, nós pensamos logo que tenha uma hiperplasia endometrial ou até um adenocarcinoma. Mas é importante que nós acrescentemos no diagnóstico diferencial a possibilidade do tumor trofoblástico. É apenas fazer um beta-HCG. Se tiver elevado, aí precisa que faça entre o tumor trofoblástico no diagnóstico diferencial. Porque o tratamento vai ser também diferenciado. Tá certo? Então, ficar atento, não é? Para nós, ginecologistas, ficar atento. O tumor trofoblástico não é só restrito à fase reprodutiva da mulher. A célula trofoblástica é cheia de peculiaridades, é cheia de imprevisibilidade. Então, uma mulher que teve um parto há 30 anos atrás, como é que você vai imaginar que ela possa ter um tumor trofoblástico? Mas pode ter. De forma que não nos custa, não é? Já que nós temos um marcador tumoral tão fácil, que é o beta-HCG, incluir na investigação dos nossos sangramentos genitais uma dosagem da gonadotrofina coriônica. Temos aqui referências, né, para um estudo mais aprofundado desse tema que nós abordamos de forma mais prática possível. Né? Passe o próximo. E muito obrigada a vocês.